Bom, vamos lá, dando início à nossa live de número 2, apresentando o L10 em Campo, um programa da L10 Consultoria Esportiva, que visa trazer bastante conteúdo, bate-papos bem descontraídos e que tragam muitas informações, né? A participação de vários convidados, todos eles do mundo do futebol, do mundo de categorias de base especificamente. Alguns membros que fazem parte aí do nosso projeto, do Projeto Atleta na Íntegra, como foi com o Leandro Xavier, nosso analista de desempenho, a número 1, hoje a número 2 vai ser com o Douglas Souza, o nosso analista de goleiros, preparador de goleiros experiente no futebol. E daqui a um pouquinho eu já vou estar trazendo ele aqui para conversar com a gente. Dando boa noite aí, Carlos, Vitor, Pedro, pessoal que está entrando. Que tenhamos uma noite aí de bons assuntos, de boa participação de todos. Fiquem à vontade para ir nos mandando as perguntas, questionamentos, comentários, tá bom? Boa noite, Cristiano. Boa noite ao Thiago. Sejam todos bem-vindos. E Zamora, nosso colega também aí de Chapecoense, preparador de goleiros, grande profissional. Então, com muita alegria a gente está iniciando esse segundo encontro, e dessa vez a gente vai falar mais especificamente da posição goleiro, né? Tudo das rotinas da preparação de goleiros, do desenvolvimento desses goleiros, né? Dos jovens goleiros, desde a categoria de iniciação até o processo final de formação ao profissional, os conteúdos, algumas ferramentas de análise, enfim. Vou dar as boas-vindas aqui e vou começar já chamando o Douglas, dando boa noite aqui pro pessoal que já está dando uma boa noite pra gente aqui. Fute Resenha, Walter, amigo. Cíntia, boa noite. Boa noite, Ivana. Anda. Ó, o Douglas. Eu só organizar aqui. Opa! Só tá virada a câmera aí. Aí, agora sim. Ó, Tá conseguindo me Douglas. escutar? Tudo bem, te ouço bem, sim. Tá me Escutando ouvindo bem aí, bem aí? Lamera? Te ouço bem, te ouço bem. Tá me ouvindo? Ok. Deixa eu só ver se eu consigo virar aqui ou vai ficar torto. É, vai ficar Aí. tortinho, vai ficar, aí fica melhor. Pronto. Tudo bem, Douglas? Boa noite. Prazer estar falando com o amigo. Ó, o Zamora está te dando moral ali na live, que chegou o homem, esse sabe. Boa noite, Ana Massaro. É. E aí, Douglas, prazer estar falando contigo, meu amigo. Que bom que tu pôde estar com a gente aí nessa noite aí para bater esse papo. Bem-vindo. Obrigado, Lamera, primeiramente. E boa noite a todos que estão aqui presentes conosco. Agradeço já ao Zamora aí pelo elogio. Ele sabe que é recíproco a consideração e a admiração que eu tenho pelo trabalho dele. E agradeço desde já. Valeu, Douglas. E para a gente iniciar assim, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho, né, brevemente, um pouco aí da tua trajetória no futebol, né? O que te trouxe até esse momento, né? E o pessoal também te conhecer um pouco mais aí. Certo. Assim, meu nome é Douglas Souza, tá? Eu trabalho já na preparação de goleiro há 12 anos. Passei alguns clubes aqui em Porto Alegre, também tive em Santa Catarina, tá? Tenho 33 anos. Aqui no Rio Grande do Sul, trabalhei no Garibaldi, no Sul Brasil, no Tamoio, e agora o meu último clube foi a Chapecoense. Eu estive lá por 2 anos, né? Tive o prazer de trabalhar junto com o Zamora, que está aqui presente conosco. Também trabalhei junto contigo, né, Lameira? E a gente construiu um grande trabalho lá que nos deu muito orgulho, com certeza. Verdade, verdade. Foram 2 anos aí de muita construção, bastante coisa boa, né? Muitos desafios e de muito crescimento, né, pra gente. Exatamente. E
E assim, Douglas, gostaria que tu iniciasse falando, né, de todas essas tuas experiências nos clubes, como é a rotina do preparador de goleiro, né, dessa preparação do pré-treino, durante o treino, do pós-treino, junto aos goleiros. Como é esse contato mais próximo, né? A gente está cheio de pais e mães e profissionais de futebol aqui na live que tem esse interesse, essa necessidade de saber, né? Como é que esse cara se prepara, como é que esse profissional se prepara para estar lá com o meu filho, como é que é esse, como ele objetiva, como ele planeja esse treino, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho disso pra gente. Claro. Só deixando claro inicialmente, tá, Lameira, que as abordagens que nós utilizamos depende de categoria a categoria, né? Sabemos que lá na iniciação é de uma forma, né? E aí, conforme vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais sério, né? Vamos pôr assim, então a cobrança começa a ser um pouco diferente, tá? Mas basicamente, quando na iniciação, nós trabalhamos muito em volta dessa integração, né, do atleta, né, e o cidadão em si. Então a gente se preocupa muito com esses dois pontos, né, nunca vamos deixar só preocupado com o lado do atleta, mas sim essa parte do cidadão que importa muito para nós, né, os valores, né, que o esporte em si, o futebol, no caso que nós estamos falando, ensina para o menino, né, lá dentro ele vai ter algumas dificuldades, dias difíceis, né, situações difíceis dentro do jogo, que isso o professor tem como meta, assim, transformar aquilo de forma mais fácil para o atleta absorver, né? Devido à idade dele, né? Como é uma iniciação, nem tudo ele consegue compreender. Então, acho que mais Sim. importante do que tão importante quanto a gente ensinar um movimento técnico, é ele entender que ele tem que ter resiliência, né? Que vai ter momentos que ele vai ter que saber ganhar, que vai ter um menino do outro lado também que vai estar triste por aquele momento de estar perdendo, dele ir lá dar a mão, levantar o menino, ajudar, porque em outro momento pode ser ele aquele menino que vai estar chorando, né? Porque a vitória e a derrota dentro do esporte faz parte, né? Então a gente tenta levar muito para esse lado da iniciação, ensinar os valores mesmo para o atleta, né? Identificar para ele o que realmente é válido ali dentro, respeitar o companheiro, né? A pessoa que está trabalhando contigo no dia a dia, que está do teu lado. Então a gente caminha bastante para esse lado, né? Para não também sufocar o menino nessa idade, dele ter algum tipo de pressão externa daqui a pouco, né? Uma das coisas que é importante dizer e deixar claro que os pais hoje têm que ser instrumento de motivação do menino, né? A gente tem que ter o cuidado para não pôr uma cobrança muito grande no menino muito novo. Então é importante que eles ouçam isso também, né? É, perfeito. O nosso objetivo, né, Douglas, com esses encontros, com essas lives, com L10 em campo, é realmente trazer informação, ajudar, dar ferramentas para pais, para atletas, mostrar um pouco do quanto, né, os profissionais também se preparam para passar esses conteúdos, de como são essas rotinas, de como são esses desafios que eles vão enfrentar, né, para cada um ali, dependendo da faixa etária, como tu já colocou. E a gente sabe a rotina do clube, né? Ela é difícil, ela é desafiadora, né? São sempre atletas chegando e saindo, uma briga por espaços, briga por titularidade, enfim. E a gente sabe que isso é infinito no futebol, né? Vai até o profissional e lá os meninos vão se mantendo. E Com certeza. quando tu assume, né, Douglas, essa categoria, quando tu entra para uma categoria, como é que Uhum. tu gosta dessa primeira, como é que tu gosta de fazer essa primeira abordagem ali com os goleiros, trazer que experiências, conteúdos, o que que tu busca mais focar na relação tua com eles, nessa construção, como é que tu gosta de iniciar essa abordagem? Certo. Normalmente, Lameira, eu já dou um choque, vamos dizer assim, para os meninos, porque normalmente o primeiro treino eu já dou um estímulo de autonomia para os meninos, né? A gente chega, se apresenta tudo, passa essa parte e eu chego para eles, ó, hoje vocês vão escolher a região do campo que nós vamos trabalhar. E aí, normalmente, eles ficam se olhando, ah, como assim? Por que que acontece, Lameira? A gente não pode prender muito os meninos, né? É importante que o atleta tenha autonomia, porque, vamos lá, nós trabalhamos, sim, é importante essa análise fora do campo, nós vamos pegar vídeo daqui a pouco, sentar com o menino do nosso lado, vamos assistir, explicar para ele, mas no final de tudo,
sozinho lá dentro do campo para tomar as decisões. Então ele tem essa necessidade de ter essa autonomia, tá entendendo? Então eu não tiro isso do menino, né? Eu preciso que ele seja autônomo, porque muitas das decisões que ele vai ter vai ser dentro do campo sozinho. E é muito fácil para nós ali, sentado no banco, né, sem adrenalina, dopamina, serotonina no nosso corpo, achar que a gente, pô, vai tomar decisão em frações de segundos. Não é fácil, gente. É muito difícil para os meninos. Então, eu já começo com essa abordagem de autonomia para deixar eles um pouco mais relaxados, porque realmente sempre há aquela primeira atenção, né, de conhecer o profissional que está chegando, né, sempre tem aquela conversa, saber identificar para os meninos que vai ter momentos que nós vamos brincar, vamos sorrir, porque realmente, como é um treino, às vezes até um pouco pesado, tem que ter esse momento de descontração também para eles, né. Então, a gente caminha sempre para o lado de manter o goleiro inteligente, tá? Manter ou aumentar ainda mais a inteligência dele. Eu acredito muito, tá, Lameira? Isso não é uma verdade, vamos lá, por absoluta, né? Mas Sim. eu acredito muito no goleiro inteligente tático. Então, eu acredito muito na gestão de espaço de jogo do goleiro. Hoje eu vejo que o goleiro ele bem posicionado, né? Tu instruindo ele bem através de vídeo, imagens, uma conversa ao pé do ouvido no treinamento, isso tudo ajuda, né? E são ferramentas para o desenvolvimento do menino lá dentro. Sim, perfeito, perfeito. Não, Douglas, excelente. Só vou dar mais uma boa noite aqui, né, para o Beto e o Claro. pessoal todo que está entrando, o Lucas, e agradecer aí a presença de todos. Marlon, fique à vontade aí para deixar suas perguntas, mandar aqui no bate-papo aí, que logo a gente vai respondendo no decorrer da live. E Douglas, né, tu comentou, tu foi um pouco mais a fundo aí, né, dentro do Uhum. trabalho com o goleiro já. E como tu é um membro atuante do nosso projeto Atleta na Íntegra, eu Certo. gostaria que tu falasse um pouco da tua participação e da tua relação com os goleiros, né, do projeto, da relevância desse trabalho, da importância desse projeto para os meninos, os pontos que tu tem observado, que tem contribuído, né? Que a gente trabalha como equipe multidisciplinar, então a gente tem muitas Uhum. ferramentas de apoio ali que nos auxiliam, né? A própria orientação de carreira que a gente contribui também, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho aí da tua relação e da tua participação dentro do projeto Atleta na Íntegra. Claro. Assim, falando um pouco mais da preparação mesmo de goleiros, né? Sempre é Sim. aquela primeira conversa, né? Porque acontece, a gente tem que entender as dificuldades do atleta, obviamente que a gente vai ter acesso, vai analisar através de vídeo, imagens, como eu anteriormente disse, mas essa conversa também do menino saber as dificuldades e as limitações dele atual é importante, né? E quebrar esse momento, esse primeiro momento com o menino, ele entender que tu tá ali para ajudar ele no desenvolvimento, que sim, a gente vai comentar sobre algumas situações dentro do jogo, mas sempre tentando corrigir de forma construtiva, né? Nunca vai ser para diminuir o que ele já vem construindo, tá? E essa primeira conversa é muito importante para que há entendimento do que ele tem hoje, né? De como Uhum. conhecimento e o que ele pode agregar para desenvolver ainda mais o que ele vem produzindo. Então, esse jogo de fazer limpo, ser honesto o tempo inteiro, os meninos gostam muito disso, né? Porque eles sabem, pô, realmente isso aqui. Aí tu pega e mostra um lance daqui a pouco do menino da categoria dele, ou até mesmo um profissional, né? E eu gosto muito de estimular isso, Lameira, porque muita gente pensa que goleiro profissional não erra. Não, gente, ele é ser humano. Ele comete os mesmos erros às vezes. Acontece. Então a gente pega muito o vídeo do profissional, mostra pro menino, ó, esse lance aqui é parecido com o teu lá, que tu me mostrou. Então olha como as coisas acontecem. Não é São situações fácil. recorrentes, né? Final. São situações recorrentes de todos o jogo de futebol, vão se repetindo várias ações, né? E Exatamente. expondo o jogador ao erro, óbvio. Exatamente. Então acontece muito isso do menino ver e depois ficar tranquilo. Pô, ele, é sempre a mesma frase, né? Se ele é profissional, ele errou, eu posso errar. Sim, a gente treina para não cometer erros, mas nós não somos uma máquina, né? Então tem Óbvio. muito esse trabalho da conversa inicial, porque o menino também precisa identificar dentro do treinamento e do jogo, entender que o que ele poderia ter feito de melhor naquela situação. Né? Aí vamos retomar de novo para aquela autonomia, né, Lameira? Porque realmente o menino precisa identificar, né? E saber que hoje eu estou nesse nível.
beleza, Uhum. tá? Então eu tenho que ter um padrão de atuação dessa maneira. Então daqui a pouco eu vou subir um degrau, ó, então mudou, essa finalização antes eu não defendia porque eu estava posicionando mal, agora eu já entendi como é que funciona, então a minha cobrança tem que ser maior. Então é muito dessa Sim. conversa, assim. Ó, vai chegando as perguntas aí, logo, logo a gente já vai respondendo, tá? Claro, tranquilo. Douglas, assim, dentro das rotinas, né, que tu trabalha no projeto com os goleiros, é a primeira conversa, né, esse impacto, é gerar essa análise crítica, né, para que Sim. ele possa se avaliar, ver os seus pontos fortes, pontos negativos e como trabalhá-los, né, que a gente sempre Sim. fala que é a comparação dele com ele mesmo, né, e através desse desenvolvimento, desses desafios, dessa tomada de consciência, a gente vai fazendo esse trabalho de identificação e de desenvolvimento mesmo do goleiro, falando aqui Uhum. especificamente do goleiro, né, que é uma posição muito específica, requer um conhecimento muito direto, né, que é o que tu aborda com eles. E o que tu tem percebido, Douglas, que vem mudando com o passar do tempo com esses goleiros? Aí a gente pode ir para questões técnico-táticas, físicas, comportamentais. Tu pode seguir Uhum. para o caminho que tu acha que mais teve alterações, enfim. Fica à vontade aí, cara. A gente precisa te ouvir. É. Ótimo que tu tenha comentado isso, Lameira, porque para mim a grande diferença hoje, eu acho que está relacionado muito às capacidades cognitivas de um goleiro. Aí envolve, no processo de tomada de decisão, precisa de atenção sustentada, seletiva, dividida, antecipação, a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho. Isso tudo hoje eu identifico como extremamente importante para a atuação do goleiro. E para tu ver como é muito amplo o nosso trabalho aqui, no nosso projeto, que até essa conversa com os meninos em relação ao celular, nós temos com eles esse cuidado, porque hoje o celular toma muito tempo deles, né? E através de artigos eu fui buscar, porque realmente a gente vê a diferença, né, do menino sub-20 para o menino sub-12, 13 hoje, a diferença. Além, né, claro, da maturação ali biológica, mas a dificuldade de daqui a pouco gravar 4 números. E aí eu fui percebendo isso com o passar do tempo, né? Até o Zamor que está aí presente também teve o prazer de acompanhar ali junto e auxiliar, que tu percebe a diferença que os meninos hoje, como ficam muito tempo dentro da função do celular, fica mexendo, e isso acaba eles não tendo que guardar mais nada, né? Assim, colocando fora um pouco do contexto do futebol, imagina, na nossa época a gente teria que ir numa padaria, aí o pai falava para nós assim, tu vai pegar a segunda quadra à esquerda, depois a terceira à direita, tu vai ver lá na esquina da padaria. Hoje, se fizer isso pro menino, talvez ele não consiga gravar, por causa do celular. Hoje tudo é Waze, né, Google Maps que eles colocam, então eles não precisam guardar mais nada. Só que eles precisam identificar também que essa memória de curto prazo vai ajudar muito eles na tomada de decisão. Vou colocar dentro de um exemplo aqui de um confronto X1. Tá lá o Lameira com a bola, vem me confrontar como eu sou o goleiro. Só que assim, eu olho para o teu gesto motor, eu já gravei nos meus treinamentos que, então tá, quando ele enquadra o corpo assim, ele vai bater dessa maneira. Só que se eu não tenho a capacidade de gravar isso, acaba arrebentando essa corrente. Então, a gente tenta ser minucioso nisso, demonstrar para eles o quão importante cada detalhe, né? Sim. E reforço, nada como uma conversa, e isso são formas de a gente sustentar para eles. Não, não, isso daqui está em artigo científico e realmente está comprovado aqui, né, que tem diferença. E eles mesmos acabam percebendo, né, e até Sim. arrumando estratégias dentro do aplicativo que a gente utiliza ali, né, para os meninos, eles acabam agregando estratégias novas para gravar mais números e tudo isso, né. Tu vê, tu tocou no ponto do celular, que a gente sabe do impacto hoje na formação, né, dessa nova geração. E ele é um ponto aí de reflexão, claro, para os goleiros, acredito também, né? Mas quando a gente fala nas questões comportamentais do goleiro, né? Uhum, A gente fala muito nas questões comportamentais dos líderes, que os líderes da nossa época eram diferentes dos líderes atuais nos grupos aí, dos verdade. elencos que a gente vai vendo, e desde as categorias menores, né? Então, Uhum. dentro desse processo,
Pro goleiro, tu acha que vem mudando muito o perfil desse goleiro para a época, né, um tempo atrás aí para agora? Isso mudou? Como é o goleiro hoje? Como é o jovem goleiro que vem se formando? Ele é igual ao Douglas lá, menor quando era goleiro? Como é que é na questão É, comportamental? sim. Hoje os meninos, assim, como eles têm muito acesso a informações, hoje é legal de ver que nessa nova escola, vamos pôr assim, né? Tanto como o preparador de goleiro, como os goleiros da nova geração, tem muito essa troca de informações, né? Então o menino Uhum. já vem muitas vezes com, claro que algumas coisas filtrando da internet, né? Que eles gostam muito de ver Sim. vídeos europeus. A gente fala, gente, a gente vive uma outra realidade. Nós viemos uma escola que é tecnicista, a gente sempre teve campos ruins, tivemos que adaptar a nossa técnica. Isso é história, né? Da preparação de Uhum. goleiro. Então são coisas diferentes. Mas é muito legal da parte deles ver esse interesse pela posição mesmo. E hoje eu vejo a nova geração muito mais definido do que eles realmente querem ser goleiro, porque na minha época eu percebia que o menino ali com 10 anos, ele não tinha certeza ainda se ele ia ser goleiro, sabe? Sim. E hoje sim, tu vê os meninos com 10 anos, não, eu quero jogar no gol, quero ser goleiro, eles já têm umas referências muito claras na cabeça deles, vai falar daqui a pouco, fala do Neuer, daqui a pouco fala do Everton, do Palmeiras, então é muito legal ver essa identificação com a posição, como isso mudou, né? E eu acho que está relacionado, e particularmente eu penso isso, que a posição dentro do futebol, a posição de goleiro foi uma das que mais evoluíram nesse tempo. Ela deu um salto muito grande, tá? Então, hoje tem todo um contexto que o goleiro está inserido, né? Hoje um preparador de goleiro, ele não pode só saber do goleiro, ele tem que saber como o time funciona para ele poder inserir ali dentro. Tá entendendo? E o menino também. Ele quer saber como é que é a movimentação do time para ele poder entender como é que ele vai repor a bola. Precisa repor uma bola rápida, uma bola temporizada. Isso tudo mostra que a nova geração está vindo com maior interesse, né? E já identificado com a posição. Isso para mim é muito claro assim da minha época para hoje, né? Perfeito, perfeito. Só agradecer aí a todas as mensagens. Tem algumas perguntas que já estão chegando e eu vou deixando aqui para os momentos oportunos que eu já tenho alguns outros assuntos aqui para tratar. Dá mais uma vez aí um oi aí pessoal que está nos mandando aí, o Rodrigo, que é o chefe de mercado lá do Vitória da Bahia. Show. Obrigado. Suzy, que é mãe de um atleta do São Paulo Futebol Clube, do Diego, Renan e Massaro, enfim, toda a galera aí, o João Ézio, que é um dos diretores lá do Volta Redonda também, um grande amigo de longa data da bola aí. O pessoal tá todo aqui curioso, Douglas. Até foi colocada uma pergunta aqui, eu vou tentar Uhum. trazê-la um pouco mais para o nosso contexto, né? Falando Certo. de simuladores de futebol como o FIFA em grupo ali, né? Se isso ajuda a aumentar o entrosamento no campo real, a pergunta dele. Eu acho que talvez para o goleiro, o simulador seria ele ver cada vez mais jogos, né? Ele treinar cada Sim. vez mais com os jogadores com que ele vai se relacionar. Eu penso isso para os jogadores de linha. Não adianta treinar num simulador com jogadores com características que tu não treina no dia a dia, né? Tu fazer todas as movimentações com base em simulações que de fato não vão acontecer, porque o jogo não é mecânico, né? Muitas das Exato. vezes a gente consegue colocar uma mecânica nas questões mais defensivas até do que ofensivas. Mas do Uhum. goleiro, Douglas, como é que tu enxerga isso? Assim, aqui nosso trabalho aqui com o atleta na íntegra, a gente cuida muito em relação aos goleiros, principalmente em pênalti, né? Essa parte de Uhum, simulação sempre vem nessa situação, o interesse, né? Então, o que acontece? A gente sim estuda um padrão motor, né? Vamos pôr assim, mas são 3 pontos, né, específicos que o goleiro estuda, né? Que é a posição do pé de apoio, o quadril e o braço, tá? Numa situação de pênalti, vamos colocar nesse contexto. uhum, Então, o que acontece? Não é uma exata, né? É óbvio que a gente treina para simular, né, as situações dentro do padrão de movimento, né? Mas há jogadores, há atletas que são muito quebram. acima da média, né? Vamos por assim, que conseguem quebrar esse padrão.
né? E eu sempre eu converso com meus goleiros e digo a eles, goleiro não nasceu para pegar pênalti no ângulo, não. Não, esquece. O goleiro nasceu para pegar pênalti a meia altura, no canto, né? Porque realmente quando a bola for no ângulo, nenhum goleiro vai saltar já pensando com a batida lá. Sim, Óbvio que vem o vou estudo. chegar lá a tempo. Não tem como. Obviamente que também vem o estudo quando vamos enfrentar alguém, a gente dá uma olhada nos pênaltis do adversário, tudo. Mas, assim, em relação ao simulado, ainda acho que está muito no início isso, né, em relação ao Uhum. goleiro. Mas eu creio sim, Lameira, que daqui a alguns anos, com certeza, vai ter muito simulado dentro de clube, hein? Sem dúvida alguma. É o caminho. Douglas, na outra tu trouxe ali o interesse dos goleiros e a certeza que eles já têm, né, para aquela posição que eles querem, né, para ser goleiros Uhum, e tudo mais. E antes aí me recordo, logo no início, que às vezes a galera ia buscar os meninos mais altos no basquete, no vôlei, com alguma predisposição já física para posição isso há um tempo atrás, né? E uhum, quando a gente fala disso, surge, obviamente, a pergunta, talvez a principal das perguntas aqui dos pais, né, que eles nos trazem, que é a seguinte: qual é a idade uhum. ideal para essa especialização na posição do goleiro? Tu tem na tua cabeça assim uma visão, tu vai pela literatura, o que que tu imagina que seja assim, a idade ideal para esse início desse trabalho mais focado no goleiro, nas Certo. funções? O que que acontece, né, nela, Mira, eu tento sempre colocar um balanço entre o que eu estudo, né, e o que eu vejo no Uhum, dia a dia, né. Eu não levo, claro. assim, só a literatura como verdade, né, pura, e Uhum, também não levo só o dia a dia, né. Acaba se tornando muito subjetivo, né, se a gente fizer algo dessa maneira. Então, o que acontece? Eu penso pelo lado assim: o menino lá com 6, sei lá, 7 anos, ele vai para a escolinha de futsal, né, o jogador de linha, e uhum, ele vai lá e aprende daqui a pouco a conduzir com o lado externo do pé, né? Aí daqui a pouco ele vai aprender a conduzir cortando para dentro, com o lado interno do pé. Então, quando a gente ensina isso, acaba já está especificando um pouco, né, daquele trabalho com o menino de linha. E o goleiro, que aí é um trabalho ainda mais específico, a gente deixa para muito tarde. Então, eu não uhum, tenho problema nenhum com o menino iniciar, tá, com 7 anos a fazer movimento, só que é o estímulo que tu vai dar. Tu não pode daqui a pouco querer desenvolver no menino algo tático que ele vai ser abordado lá no sub-14 e passar para o menino de 7 anos. Eu acho que nessa idade pode se iniciar e é na parte de coordenação motora, principalmente. Hoje a maior dificuldade que eu vejo nos atletas são esses detalhes. Porque que acontece, Lameira? De novo, né? Pô, parece que a gente é muito, muito mais velho, mas a gente é de outra geração. Hoje até mesmo eu perguntei pro menino se ele já havia jogado peão, se ele tinha subido em árvore, se ele tinha jogado bolita, se ele pulou corda, se ele pulou amarelinha. E o menino falou que não. E aí eu vi a coordenação motora dele e entendi o que estava acontecendo. Porque realmente, quando a gente saía para pular lá, pegar a goiaba na árvore, que a gente daqui a pouco pulava um muro, subia numa árvore, realmente ali para ficar brincando nos galhos, isso tudo no nosso repertório motor. Então eu acho que lá no início do trabalho do goleiro pode ser gerando esse repertório motor. Não precisa tu demonstrar especificamente para ele, não, tu vai fazer uma queda alta, né? Porque acaba se tornando mais difícil nessa idade, mas o repertório motor, né, de movimentos, ele já pode ter nessa idade, sem problema algum, ao meu ver, assim. beleza, beleza. Eu acredito muito exatamente nessa linha também, né, Douglas? Eu acho que mudou e a molecada não joga mais bola na rua, não tem mais aquela liberdade que se tinha anteriormente e acaba que o desenvolvimento motor dele se dá dentro de escolinhas, de colégio e com esse tempo de tela também acaba conflitando um pouco com o nosso tempo de rua, né? A gente fazia muita rua e pouca tela, né? Era TV em determinados horários. Hoje é o contrário. É muita tela e alguma rua em determinados horários. Então, se inverteu Verdade. muito, né? Esse processo aí. E, pô, do goleiro que é muito mais específico, acredito que a necessidade dessa ampliação de repertório motor Uhum. o quanto antes vai trazer ganho
para o desenvolvimento desse Perfeito. jovem goleiro, né? E, e, e aí quando a gente fala para a posição, né, a necessidade do goleiro se desenvolver, de assumir aquele papel, né, de responsável pela proteção da meta. Uhum. O que que tu avalia em relação a esses meninos que estão trazendo, a esses meninos que estão vindo, se é há uma ansiedade exagerada, um sentimento de pressão, ou tu acha que vem natural e eles vão aprendendo com o jogo? Como é que tu percebe isso? Tá, assim, muitas das situações do jogo que o menino vai aprender vai ser dentro do jogo em si, né? Obviamente que nós, como profissionais, separamos ali. Aí vem a parte analítica, situacional, a gente sempre separa isso, né? Mas muitas das situações ele vai aprender dentro do jogo, né? E quando eu falei em repertório motor, não quis dizer especificamente nessa idade que precisa de goleiro, né? Mas sim a Uhum. preocupação de ter essa variação mesmo, que ele vai daqui a pouco formar um outro movimento específico de goleiro, só que ele precisa daquele que ele fez lá na amarelinha, vai complementar o trabalho dele aqui, né? Sim. E em relação a essa parte da pressão do menino ali dentro, eu Uhum. eu vejo que assim, com o passar do tempo, ele vai entendendo que algumas coisas vão mudar de forma natural. Né? Não há nenhum tipo de pressão que vai ter ali, tal certa idade, tu precisa estar desse jeito, né? De coordenação motora, especificamente, tecnicamente, precisa. Não, cada um tem seu tempo, seu desenvolvimento. Né? Funciona assim para todos, né? Então tem que ter a paciência. Aí vem novamente aquela questão da conversa, né, Lamera? Chegar para o menino explicar, porque ele também tem o entendimento de olhar para o lado e ver o outro goleiro melhor do que ele naquele momento, né? Sim, E aí daqui a sim, pouco ele entender que é um processo, que daqui a pouco ele vai alcançar. Pode ser que ele esteja com uma dificuldade específica naquele momento, mas que ele vai desenvolver. Então, tentar sempre conversar e deixar claro para eles ter paciência com o processo de desenvolvimento. perfeito. Até a minha outra pergunta era se é versus ou se caminham lado a lado, né? O desenvolvimento técnico específico das ações Uhum. técnicas do goleiro de pegar a bola, de entrada, de encaixe e tal, com as outras habilidades que hoje o goleiro tem que desenvolver para jogar. Uhum. Né? Tu falou, a Sim. gente vem de uma escola tecnicista, né, de campos ruins, de diferentes bolas, enfim, né, começou com o Valdir de Moraes, depois veio, né, tivemos outros Exato. grandes profissionais, né, tivemos grandes goleiros, né, que também ajudaram o futebol brasileiro a se desenvolver na posição, a virar uma referência na posição. Agora, e isso anda lado a lado? Como é que tu percebe isso desde todo o processo de formação? A gente trabalha muito analítico ou muito goleiro em outros contextos, né? Ou dentro de um contexto geral de jogo. Como é que tu gosta de dividir isso, de trabalhar os teus goleiros? Certo. Não precisa É, dizer tudo, né? Tu só dá. não, tranquilo. Mas assim, fazendo um comparativo, né, de escolas, realmente mudou muito, né? A gente sabe disso. Hoje, ah, o goleiro ele tem a necessidade de saber jogar bem com os pés. Isso foi a grande mudança, né? Eu vejo isso dentro das bases, que hoje é essencial para o goleiro. Ele tem que, principalmente, ter o domínio orientado, ter um passe melhor. E lembrando que isso em 1990 e poucos ali não havia, não existia isso, né? Porque até mudou a regra, né? Que o goleiro antes poderia pegar recuado, né? A bola recuada com as mãos. Então acabou estimulando esse desenvolvimento. Mas eu percebo assim que hoje o goleiro, ele, novamente eu digo assim, que ele está muito integrado com o time, né? Então automaticamente se torna mais amplo, né, o conhecimento que ele tem que ter hoje. Então, essa nova escola, ele precisa ter uma percepção muito boa das coisas que estão acontecendo dentro do jogo. E assim, bem rápido, né, de forma básica, aí que a gente fala sobre a atenção dividida, de saber daqui a pouco de duas referências, né, importantes dentro do jogo que o goleiro precisa ter. Quais são as duas? A bola e a posição no gol. Tá entendendo? Sim. Daqui a pouco, numa situação construtiva, o goleiro tem que saber aonde ele está, a região do campo, qual é o corredor que ele está e qual é o corredor que ele quer atingir, aonde que está posicionado o atleta dele. Né? Isso é um nível
como é que ele vai receber, como é que ele vai querer a bola? O menino daqui a pouco ele corre bem no espaço. Corre bem no espaço, tu vai dar a bola no ponto futuro. Não, o menino joga bem com o corpo, tu vai jogar no corpo dele. Então, para tu ver como já vai começando a ficar mais elaborado, mais complexo, né? O conhecimento do goleiro mesmo. Então mudou muito, Lameira. Realmente, assim, vejo grande diferença, né? E percebo por mim, né? Porque eu fiz dos meus 10 aos 20 anos, eu joguei e treinei muito, né? Só que é totalmente diferente hoje, né? O O contexto do contexto mudou. treinamento. Totalmente diferente, né? Realmente antes a gente fazia muita força, né? Muita força e Uhum. pensava pouco. E pensava muito pouco mesmo. O próprio treinamento do atleta de linha, na parte física especificamente também, né? Sofreu uma Uhum. evolução brutal, né? Sim. Muito, muito, muito. Mudou demais. Mas é engraçado, né? Que dentro do goleiro, antes a frase era: se defender, tá bom, né? Exato. Agora, hoje, o defender, a gente tem visto aí nos jogos de alto nível, que são poucas as intervenções do goleiro para defesas em si, né? São muitas coberturas, uma presença constante na construção do jogo, alguma saída de gol e, Uhum. essa eficiência em todas as partes do jogo acabam transformando esses goleiros, né? Deixando esses goleiros cada vez mais completos, né? A gente tem aí os brasileiros, né? Que vem se destacando na Europa, Alisson e Ederson há bastante tempo. O goleiro do Palmeiras, o Uhum. Everton também aí agora no nosso cenário aqui, né? Na nossa realidade. E a gente vê o jogo de base muito próximo também do jogo do profissional nessas questões de habilidade com o pé, Uhum. de questões técnicas, de iniciativa para sair jogando, enfim. Cara, eu vejo assim uma evolução muito grande da posição. E tu acha que nós estamos em que ponto ainda, Douglas? Tu acha que essa evolução do goleiro, né, essa participação do goleiro no contexto do jogo, ele ainda tem muito campo para ganhar? Ou a não ser que mude novamente as regras? Bom, primeiramente que sempre quando vão modificar regras não é a favor do goleiro, né? Eu sempre disse, os meninos que treinam comigo falam, pô, professor, é no pênalti que eles vão mexer, né? Assim, eu digo, a essência do jogo é o gol, tá, Lameira? E o goleiro tá ali Sim. para atrapalhar. Simples assim. A gente tá para Função acabar com a básica. essência do jogo. Então, normalmente a regra ela é utilizada dessa maneira, né, para prejudicar, vamos por assim, né, o goleiro, mas sim criar mais situações de gol e tudo, porque realmente o jogo funciona dessa maneira. Mas em relação ao desenvolvimento do goleiro dentro do jogo, a importância dele, isso eu não tenho dúvida que é só a ponta do iceberg, vamos pôr assim. Eu acho que realmente o goleiro ainda tem muito, muito, muito para desenvolver dentro taticamente dentro do jogo, né? E eu acho que cada vez mais ele vai ser utilizado fora da área, né? E daqui a pouco, por que não? Pode ser daqui a pouco uma heresia, uma maluquice, mas e eu já vi esses dias um vídeo do goleiro praticamente jogando como jogador linha, né? Como vem no futsal, Uhum. né? Cada vez mais ele sabendo fazer essa gestão de espaço, ele ficando sim próximo da goleira, cuidando, né, defesa de meta, mas contribuindo na fase de construção. Isso sem dúvida alguma ainda vai ainda desenvolver muito mais, tá? Só Gera fazendo um adendo superioridade, né? aqui, Gera superioridade com a bola e aí já é isso, é isso. só fazendo um adendo, Douglas, Lameira. oi? Só fazendo um adendo aqui, é importante dizer que Claro. as ações defensivas do goleiro ainda são e serão sempre as mais importantes dentro do jogo, tá? Obviamente que o goleiro desenvolveu com o pé, mas ainda a grande importância do goleiro são nas ações defensivas. Certo. Nós temos um fã do Rogério Ceni aqui que colocou, por mais goleiros no perfil Rogério Ceni. Aí tem mais uma perguntinha aqui, ó, Douglas, essa aqui, ó. Você acha melhor treinar as melhores habilidades ou priorizar as deficiências? Eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu gostaria de ouvir. É, claro que dentro do processo de desenvolvimento é melhor que tu consiga potencializar as dificuldades, né? Mas é sempre nesse momento que tu vai potencializar, melhorar, aliás, né? As dificuldades dele, tu fazer manutenção do que já está bom, né? Tu não pode perder, daqui a pouco o menino ele tem uma boa batida lá de tira de meta.
aí tu não trabalha aquilo porque tu quer melhorar a cama dele, né? Mas tu pode fazer um trabalho integrado, fazendo a manutenção de uma com desenvolvimento, claro, mas dando aquela maior atenção para o que ele precisa melhorar, né? Potencializar, claro, o que ele já tem de bom e melhorar e desenvolver a parte que ele tem dificuldade nesse momento, né? Não adianta ele ser um goleiro desequilibrado, né? Ou um jogador qualquer que seja que não tenha que não, né? Ele precisa ser bom em todos os aspectos, ele precisa se desenvolver bem em todos os aspectos. E claro, nos Sim. aspectos que ele já é muito bom, que ele seja excelente. E nos aspectos que ele esteja abaixo do bom, do necessário, ele vai precisar ir evoluindo, né? Para que se torne completo. Vejo essa pergunta muito recorrente com os jogadores de linha e quando os pais vêm procurar a gente para o projeto Atleta na Íntegra também, né, Douglas? Cara, mas Uhum. ele joga muito, mas ele treina muito, mas. Então, assim, a gente precisa sempre estar direcionando o pessoal, né, em achar esse meio termo, né, na condução desse processo, nesse desenvolvimento, porque é muito difícil. Né? Ah, ele só tem que melhorar o passe com a perna esquerda. Não, o passe com a perna Não, direita dele é bom, tem que ficar o melhor possível. Se ele dá 2 toques, se ele conseguir dar um, melhor ainda. E se ele é conseguir dar um verdade. em diferentes intensidades e distâncias, pô, então, assim, tem muitas Excelente. variações de ações técnicas, como de deslocamentos físicos, como né, questões táticas, para que eles se evoluam. É um processo de construção e ele é infinito. Os jogadores vão evoluindo até no profissional, né? Até o profissional. Então, aqui eu tenho mais uma perguntinha, Douglas. Que Claro. dica você daria para os pais e profissionais? Não é uma pergunta, né? É uma pergunta. Que dica você daria para os pais e profissionais em relação ao uso do celular? Tem uma dica aí que Ótimo. tu orienta sempre os teus goleiros. Ótima pergunta. Assim, acho que é bom definir isso em conversa, claro, né? Com os pais ali com o menino, definir os horários que ele vai utilizar, né? Limitar um tempo, porque realmente a tela hoje absorve muito tempo do menino no dia, né? Então, seria importante daqui a pouco ter uma conversa em família e estipular, sim, um horário para não estar mais mexendo. E lembrando que o celular também traz dificuldade para o sono do menino, que é de extrema importância, a gente sabe, né? Já é comprovado que o hormônio do crescimento ele é desenvolvido durante o sono, só que não aquele é o sono profundo, né? E aí o menino tá com aquela luz do celular até 11 horas da noite, para ele dormir é 1 hora da manhã, até o cérebro dele entender que realmente desligou, né? E que ele precisa desligar, descansar, determina um certo tempo. Então é importante que tenha essa conversa, né? Hoje é importante que tenha essa conversa dos pais com o filho, sem pressionar, assim, não precisa ser de uma forma forte, mas sim de uma conversa, entendeu? Tu é um atleta, né? Tu precisa ter um bom sono, uma excelente alimentação, né? Tu precisa te hidratar bem, né? E sempre ser muito direto, Lameira, e isso é importante que os pais saibam, que o atleta de futebol, né, que quer chegar lá em alto desempenho, ele chegar lá está muito mais relacionado às coisas que ele vai ter que abrir mão do que propriamente do que ele vai ganhar. Porque eu sei que é legal, né, o menino lá chegar da entrevista, ser conhecido, né, mudar a vida financeira, é legal tudo isso, mas ele abre mão de muitas coisas, né, nesse tempo que o atleta de futebol não pode conviver daqui a pouco, de passar aí para festas à noite, né? Ter esse cuidado com o celular, né? Não ficar o tempo inteiro, porque tu tem que estar daqui a pouco numa concentração focado no jogo e tu tá lá dentro do telefone, né? Ter todo esse entendimento. Então tá muito mais relacionado às coisas que o atleta vai ter que abrir mão do que propriamente que ele vai conquistar com o passar da carreira dele. E o celular é uma dessas. É, esse é o desafio. Eu acho que o diálogo é o que constrói, né? Para que esse goleiro. Não adianta ele dizer para o pai e para a mãe que vai desligar o celular e vai lá e se esconde embaixo do cobertor e fica vendo o celular. Enquanto ele não tomar consciência dessa necessidade, né? E de quanto isso está atrapalhando a busca pelo objetivo dele, de nada vai Exato. adiantar, né? Nesse sentido, Douglas, mais uma pergunta: como conciliar, né, a formação escolar com esse desenvolvimento para o goleiro? Visto que o goleiro,
quase todos, ou a grande maioria, ou 99%, além do treino no clube, ainda fazem aqueles treinos extras para esse desenvolvimento, né? Para esse crescimento, para essa evolução. Então, como conciliar essa formação escolar e, enfim, qual Sim, teu parecer sobre esse cenário? certo. Uma coisa importante, isso é recado até para os pais, né? Que acontece muito do menino daqui a pouco fazer o treino no clube, aí faz o treino particular, que não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco o menino tá fazendo inglês, o menino tá fazendo natação. Tá, mas em que momento que ele vai ser criança? Uhum. Em que momento que ele vai poder ter o tempo dele de ser criança? Porque após ali a categoria sub-15 começa a ficar mais difícil, obviamente que tudo desenvolve, os interesses são outros, né, do atleta, mas em que momento que ele vai ser criança? Então, eu acho que esse cuidado é maior dos pais, né, ter esse cuidado de daqui a pouco não colocar o menino em 7 atividades. Não, não, ele pode fazer 2, 3 sem problema nenhum, conciliando com a escola. E assim como preparador de goleiro também eu sempre tive esse cuidado, né? Ali na Chapecoense a gente sempre acompanhava, né? A cada trimestre pedia as notas dos meninos, o boletim, fazia o balanço deles. Teve um dos meninos na Chapecoense ali que tinha dificuldade em matemática, eu fui e fiz um trabalho dentro do campo para fazer defesa, mas que ele tinha que fazer um cálculo antes de defender. Tá entendendo? Então são formas que a gente pode abordar e ajudar o menino. A gente parar um pouquinho e pensar como é que a gente pode ajudar ele a desenvolver. Mas em relação a essas atividades complementares, pode sim, né, dentro do limite, só ter um cuidado para não colocar, sobrecarregar o menino daqui a pouco, porque ele precisa ter esse espaço dele ser criança também. Eu acho que dentro do nosso trabalho aí, né, Douglas, do que a gente vem analisando e andando, né, no caso específico dos goleiros do projeto Atleta na íntegra, Uhum, também dos meninos de linha, né, uma das minhas atribuições com os pais, com os atletas, com os familiares é organizar essa rotina, né, fazer com que ele uhum, nem treine de mais e nem de menos. exato. Mas em linhas praticamente gerais, eu estou sempre mais tirando ou negociando a tirada de atividades do que incluindo ou trazendo necessidades para os. Acontece, mas é Uhum, muito raro, né? sim. Porque a gente entende que essa ansiedade, esse ambiente competitivo, aquela tela, aquela arquibancada, aquele diz que me diz, que todo mundo fala, todo mundo sabe tudo sobre, né, sobre o contexto do futebol, acaba trazendo essa ansiedade para os pais de querer ajudar e fazer todo o possível pelo seu filho, né, para ajudar o seu filho a bater aquela meta, a jogar o futebol, a chegar, né, onde eles querem realizar o Uhum, sonho, né? Tu é pai, eu também sou pai, a gente quer fazer de tudo para ajudar os exato. nossos filhos, mas a gente sabe que na maioria das vezes, estão sobrecarregando e aí dando pouco esse tempo para ser criança, pouco esse tempo para brincar, ou uma tarde simples sem atividade, né? Por que, que a criança não pode ter um dia sem atividade? É bom, é Uhum, salutar para que claro. ela, né, brinque, refresque a cabeça ou simplesmente não faça nada. Né? Ou jogue videogame com os amigos, ou vá andar de bicicleta na rua, ou qualquer que seja a atividade. Mas que ele tenha o seu momento free, né? Seu momento livre, para Sim. que, para que ele se desenvolva. Ah, não, para de chegar a pergunta aqui, ó, Douglas. Claro. O Não, goleiro tranquilo. geralmente é um líder de equipe. Como o projeto, né, trabalha o desenvolvimento dessa liderança? Então, vou falar para trazer específico para a preparação de goleiros, né? Como que tu trabalha diretamente para que cada goleiro nosso exerça essa liderança junto à equipe, junto à sua defesa, enfim. Uhum. Assim, normalmente cada goleiro ele vai ter um perfil diferente, porque são seres humanos diferentes, então acaba sendo tipos de liderança diferentes. Às vezes o menino ele não precisa ah, praticamente falar, né, somente falar para ele ser um líder. Não, ele pode ser um líder técnico, dele chegar ali no treinamento e ser o líder. Não, eu vou iniciar aqui aquela predisposição dele, eu vou iniciar, né, ele vai e ajuda o menino do lado dele que está tendo dificuldade. Isso também é uma liderança. Né? Só que às vezes a gente fica muito Uhum. fechado com essa liderança de chegar na hora da roda e quem falar ali é o líder, é o capitão. Não, não. Há outros tipos de liderança.
né? E isso vai desenvolvendo ao natural. Se o menino daqui a pouco ele é mais predisposto a conversar com o time e tudo, ocorre naturalmente. Obviamente que o trabalho do preparador de goleiro, daqui a pouco, em relação à comunicação, que a gente vê bastante goleiros com dificuldade nessa situação, que é o que? Eu não comunico no jogo. Ok, mas por que tu não comunica? Porque eu não sei o que falar. Aí vem o trabalho do preparador de goleiro. Eu fiz um trabalho já com os goleiros da Chapecoense que eu separei nos terços do campo. No primeiro, no segundo e no terceiro, né? Então, o que acontece? Ele tem uma comunicação muito boa. E isso, dependendo da idade, eles vão interpretar como uma liderança, né? E, na verdade, ele está falando sobre o jogo, né? Não especificamente ser um líder ali, né? Da forma comunicativa, né? De, não, vamos lá dentro, vamos ganhar deles, tudo. Então, Mas são coisas... contribui, né? Contribui Claro, com os demais. contribui, e isso é algo que eu via muito, com muita dificuldade dos meninos, assim, de comunicação, né? Aí vem mais uma vez que pode ser daqui a pouco a dificuldade da gente sentar e conversar com alguém, porque a gente está sempre no WhatsApp, sempre, né, nessas redes sociais, então isso acabava ajudando a desenvolver com mais facilidade antigamente, porque não tinha, né, esse intermédio que hoje é o telefone. Então a gente tenta fazer, né, usar como ferramentas dentro do treinamento esse desenvolvimento deles, né? Perfeito. Olha, Douglas, tem muitas perguntas, mas eu vou ter que ir para a última e olha, talvez a melhor das perguntas aqui, antes da gente partir para os finalmente. Mas assim, É, o que tu acha da preocupação excessiva com o crescimento, com a estatura, principalmente nos goleiros? Como tu percebe tu acha que há uma preocupação excessiva? Há uma exigência do mercado que aperta isso ou não? Tu acha que é dia a dia? certo. Tá, vamos começar pela parte de dados, né? Hoje a gente sabe que na Série A dificilmente o goleiro vai jogar com menos de 1,88 m, No né? Brasil. No Falando Brasil, do no Brasil, na Brasil. Série A. Uhum. É, falando de Brasil. Série B, sim, tem goleiros abaixo dessa altura. Sim, não acho que é o mais importante como uma virtude de um goleiro ser alto. Tem tantas outras habilidades e capacidades que o goleiro precisa te demonstrar, mas eu até tento, né, fazer uma leitura do que será que... Por que a gente deixa o nosso goleiro tão alto assim, a cobrança, né, da altura tão alta? E aí a gente vai percebendo que às vezes é em relação à compensação do mau posicionamento daqui a pouco, porque é um menino que daqui a pouco tem mais envergadura, se ele não posiciona tão bem, ele vai compensar na envergadura do braço, da perna, né, tá entendendo? Então, o que acontece? A preocupação do menino, virando já mais para esse lado, tem que deixar específico para ele também que existe uma diferença entre a cronologia, né, e a maturação biológica, porque acontece, às vezes o menino sub-13, são dois meninos sub-13, e aí tem um menino que já tem 1,85 m, aí tem um outro menino que está com 1,79 m. Só que aí tu vai ver o pico de velocidade de crescimento dele tá daqui a 1 ano e meio. E daqui a pouco ele vai ser mais alto que aquele menino naquele momento. Só que ele não tem discernimento, né? Até pela falta da idade mesmo, de entender a experiência que isso acontece com o nosso corpo, né? Nós somos diferentes um do outro, né? Ele vai ter um momento que ele vai dar o estirão dele e sai da frente, né? E normalmente isso, através de artigos, diz que o menino que demanda mais tempo para crescer, ele normalmente vai dar um estirão maior, né? Não que ele vai ser mais alto, mas que ele vai dar um estirão maior. E tem tantas dificuldades que esse estirão traz, o preparador de goleiro sabe, porque tu tá com o menino num dia com 1,82 m, aí o menino vai ficar de férias, volta com 1,86 m, aí tu vai ver o menino tá descoordenado, a mãe tá reclamando que o menino tá derrubando o porta-retrato, tá derrubando o vaso de flores, mas não é porque ele quer, é porque o cérebro dele entende ainda que ele tem 1,79 m. Então tem que ter essa adaptação com o tempo, tem essas dificuldades. Então é sempre importante, né, deixar muito claro para o atleta que são coisas diferentes, a idade cronológica e a idade biológica. Então tem tipo a maturação em si, ela não tem uma data específica, né? Então cada menino vai desenvolver da sua forma. Então é deixar claro isso para eles,
né, que ele vai crescer, mas vai ter um momento dele. E é isso. Não, maravilha, maravilha. Essa é um ponto bem de bastante debate, né? De muita procura, muita dúvida. Os pais chegam muito até nós, até a nossa Nutri, né, do projeto, que é a Cíntia, que sofre bastante, que está comentando aqui. Uhum. Na verdade, assim, agradecer muito, né? A gente está caminhando aqui para o final, Douglas. Certo? E, cara, te agradecer demais aí. Nós vamos ter que marcar uma próxima para falar um pouco Claro. mais sobre goleiros em breve, né? Aprofundar, trazer mais, um pouco mais de conteúdo, sanar ainda algumas dúvidas que porventura o pessoal pode surgir aí no decorrer. Pedir também para o pessoal entrar no YouTube da LD Consultoria Esportiva, que é o mesmo arroba, para se inscrever lá no nosso canal. A gente está postando muitos vídeos, muito conteúdo, brincadeiras, enfim, trazendo um pouco mais também algo mais leve. E dentro aqui do nosso Instagram, toda terça-feira, a gente vai estar fazendo uma live, que é o L10 em Campo. E já na próxima, aí a partir de amanhã, a gente já começa a divulgar o nosso próximo convidado também. Eu vou deixar ali na bio, ali nessa live também, o link do nosso grupo VIP ali da L10, que ali o pessoal tem acesso às promoções, a todos os serviços, muitos informes, informações também sobre o projeto Atleta na Íntegra, que é o que a gente faz parte. E estou vendo aqui muita gente participando, muitos dos nossos mentorados, os seus pais. Agradecer a todos pela confiança, por estarem com a gente nesse trabalho, né, por nos ajudarem, por contribuírem muito com a nossa equipe também. E nós temos muitas pessoas, muitos atletas dedicados, trabalhando com a gente, né, e crescendo e se consolidando no mercado aí, em diferentes clubes, né, Douglas? E é muito Com gostoso certeza. fazer parte disso. Então, mais uma vez te agradecer, meu amigo, e desejar cada vez mais sucesso. E a gente conta muito contigo no projeto, viu? Quero que tu dê aí Valeu. os teus agradecimentos ao pessoal aí. Valeu, muito obrigado. Te agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de preparação de goleiro. Quem me conhece sabe que eu fico o tempo inteiro, o dia inteiro falando sobre isso, porque realmente eu amo a parte de preparação de goleiro, de estar envolvido com todo o processo, e isso em todos os momentos da educação integral, que a gente chama, né? De se preocupar com o atleta, sim, mas primeiramente com o cidadão. Isso para mim não tem nada que pague no mundo. Perfeito, Douglas. Obrigado. E só deixar aqui registrado, pessoal que quiser, pode entrar ali no nosso Instagram, através do direct, deixar suas perguntas. Quem quiser saber mais sobre o nosso projeto Atleta na Íntegra também, só clicar ali e chamar a gente no direct, que logo a gente vai estar respondendo. Beleza? Douglas, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado a todos que comentaram, que perguntaram. E espero vê-los aí na próxima terça-feira, às 19h30, beleza? Valeu, Douglas. Obrigado. Boa noite a Obrigado. todos aí. Boa noite.